Hoje vamos fazer um vídeo especial em parceria com meu grande amigo Tyrone Vale do canal Cozinha Sem Paciência. E é com todo prazer que eu entrego a sequência do vídeo para que este grande profissional se apresente a vocês. Olá, impaciente do meu coração faraônico e muito prazer, assinante do canal Incrível História. Meu nome é Tyrone Vale e hoje eu vou trazer uma receita muito especial para você. Recentemente foi divulgada pelo Ministério de Antiguidades do Egito a descoberta de um papiro datado de 300 anos antes de Cristo. Nele está registrada a receita mais antiga já encontrada da civilização egípcia, mostrando, claro, que os livros de receita fazem sucesso desde o tempo das pirâmides. Hoje eu estou caracterizado aqui como um típico cidadão egípcio para te mostrar essa receita do purê de lentilhas com anis. Uma receita fácil, nutritiva e provavelmente muito saborosa, já que eu nunca fiz, então não sei o gosto que tem. Mas antes, meu amigo Fábio Luciano do canal Incrível História vai explicar pra gente como era a agricultura e a culinária no Egito Antigo. Os antigos egípcios desfrutavam de uma variedade de alimentos, não muito diferente do que desfrutamos hoje. No entanto, em comparação com muitas outras civilizações antigas, os antigos egípcios tinham acesso a alimentos melhores. O rio Nilo fornecia irrigação para as plantações e água para o gado. De um modo geral, o pão e a cerveja eram os produtos básicos da cozinha egípcia antiga. Frutas, vegetais e peixes eram comumente consumidos pelos pobres, enquanto outras carnes e aves eram consumidos com mais frequência pelos ricos. Embora o Nilo possa não ter sido uma fonte de água potável para os antigos egípcios, ele tornou a terra fértil devido às suas enchentes anuais. Isso permitiu que uma variedade de safras fossem plantadas, que por sua vez faziam parte da dieta egípcia antiga. Os antigos egípcios também plantavam muitos tipos de vegetais, os mais populares dos quais incluíam cebola, alho, alho poró, lentilhas, alface, rabanete e nabo. Além disso, os antigos egípcios consumiam frutas como figo, tâmara, maçã e romã. Os vegetais eram comidos como complemento do pão e da cerveja, enquanto as frutas fariam parte da sobremesa. E hoje meu amigo Tyrone vai ensinar a vocês prepararem um prato incrível com lentilha, que também faz parte da nossa tradição. Eu preciso ser bem honesto com você. É extremamente emocionante a gente poder fazer uma receita tão histórica de uma civilização de um passado remoto e fazer uma receita exatamente do jeito que ela era. Fico muito feliz porque meu amigo Fábio Luciano do canal Incrível História, que leva o trabalho dele de pesquisa histórica muito a sério, ele precisava, para fazer esse vídeo do purê de lentilha com essa receita de 300 anos antes de Cristo, ele precisava de alguém que fosse um chefe talentoso, que entende bastante de gastronomia oriental, Oriente Médio, Norte da África, alguém com bastante competência nesses sabores que são exóticos para nós aqui ocidentais. Mas o rapaz que entendia disso não podia, parece que viajou. Aí o Fábio Luciano me chamou. A receita começa com meio litro de caldo de galinha. Dados históricos apontam que havia uma certa rivalidade entre os que preferiam caldo de galinha mage e o quinor. Para poder não tomar partido e fazer uma receita bem isenta, eu vou usar aqui um caldo de frango de um peito de frango que eu cozinhei outro dia. Uma cebola picadinha no caldo fervendo. Pegou gosto? 250 gramas de lentilha. Na receita divulgada pelo Ministério das Antiguidades lá do Egito, eles usaram lentilhas vermelhas. Eu não encontrei na minha cidade para comprar. Estou usando lentilha tradicional. E eu, quando cozinho a lentilha tradicional, eu cozinho na panela de pressão, mas como eu quero ser fiel, extremamente fiel à receita deles, eu estou fazendo na panela comum. Os egípcios, como era uma civilização que ora estava em decadência, ora em ascensão, decadência de novo, sustentar uma civilização por tanto tempo assim era uma pressão danada. Então eles evitavam pressões desnecessárias, por isso eles não usavam panela de pressão. Eu vou trocar de boca. Essa boca aqui é muito grande, eu vou colocar numa boca menor aqui, porque a água está secando. Talvez eu vou ter que completar com um pouco de água. Para você que ainda não me conhece, um lema recorrente do Cozinha Sem Paciência é: eu erro para você não errar. Então não coloque na boca maior do fogão, não. Você deve estar notando, eu procurei me caracterizar como uma pessoa típica do Egito para poder proporcionar para você uma experiência mais íntima, mais imersiva. Só que eu não contava com uma certa defasagem histórica que na época dos egípcios eles não conheciam o 3D. Então tudo que eles faziam era que eles ficavam com o pé para cá, o tronco para frente e a cabeça assim. O meu objetivo era fazer esse vídeo dessa forma, totalmente de perfil para ser mais fiel ao 2D, que era característico do Egito na época. Tanto é que eu pintei só um olho
porque eu achei que o direito não fosse aparecer, que eu fosse ficar de perfil o tempo inteiro. Só que eu tenho uma torcicolo recorrente aqui que não tá me deixando. Olha, a lentilha está começando a ficar macia. Vamos colocar os temperos que eles usavam. 1 colher de chá de cominho, 1 colher de chá de anis. Só que aí tem uma questão, eu estou tentando ser o mais fiel possível, só que eu não encontrei anis em pó. Eu tenho aqui em casa esse anis estrelado, porque eu também gosto muito de astronomia, e eu tive que moer na mão o meu próprio anis, até eu ir conseguindo fazer ele virar um pó. E olha, para conseguir 1 colher de chá, não é fácil não. Queimou bastante minha bursite aqui, ó, no ombro. Uma coisa que me chamou atenção na receita divulgada, deixa eu ajustar mais uma vez aqui, vocês me desculpem, é o fato deles não terem colocado sal. E o sal já existia na época dos egípcios, seja pela extração da água do mar ou também por minas de sal, que eles já também conheciam, dependendo do período histórico. Como essa receita foi registrada em 300 a.C., nessa época certamente já tinha sal, mas a receita não leva sal. No meu entendimento, justifica a minha teoria. Sal eleva a pressão e eles não... Olha, já está dando aí cerca de 25 minutos de cozimento. A lentilha ainda está um pouco al dente, mas acho que para fazer um purê tá bom. Eu estou me segurando para não colocar mais um pouco de água, mas eu vou seguir a risca e não vou colocar mais água. Então vamos transformar essa lentilha em purê. Eu estou tentando ser o mais fiel possível. Então vou tomar uma certa liberdade poética, eu vou usar um mixer aqui plugado na tomada. Pelo que eu vi nos desenhos antigos egípcios, eles usavam para macerar a lentilha um mixer movido a pilha. A prova disso são as pilhas Rayovac, que tem um gato preto como mascote. Os egípcios, como todo mundo sabe, adoram um gato. Na verdade, no Egito Antigo, quem mandava de verdade nas casas eram os gatos, igual hoje em dia. É que eu preciso gravar, meu filho. Sai, desce. Fica aí, então. Não, eu vou precisar colocar um pouquinho d'água. Não vai ter jeito não. Tá virando uma paçoca. Pelo barulho feito pelo meu mixer, você pode ver que ele é da época. É hora de acrescentar o último tempero da receita original. 1 colher de chá de endro, que é uma sementinha que lembra o orégano, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. É um aroma peculiar. Bem, eu acho que é isso. Vamos experimentar. Considerações. Não deixe na boca grande do fogão para não secar a água muito rápido. Olha, inacreditavelmente ficou incrível. O anis é uma coisa perigosa, né? O anis, ele toma conta do mundo. Quando eu moí o pó e joguei na panela, ele invadiu a cozinha de um jeito que eu achei que nunca mais fosse sair o cheiro de anis. Você sente o anis, ele está presente, ele está até razoavelmente forte, mas ele está complementando tudo junto com o cominho e provavelmente com o tal do endro, não ainda consigo identificar, mas está um sabor bastante homogêneo. Não senti falta de sal, é o que está mais me chocando. Então o sal veio do cominho, veio da própria lentilha, veio da cebola e talvez do endro também, mas não estou sentindo falta de sal e eu sou um cara que gosta muito de sal. Definitivamente vai entrar para o meu cardápio. Com pesquisas conseguimos rastrear as primeiras origens agrícolas desta região na Mesopotâmia, que corresponde ao que hoje é o Iraque, Kuwait, leste da Síria, sudeste da Turquia e partes das fronteiras da Turquia até a Síria, e do Irã até o Iraque. A região englobava algo do que é conhecido pelos historiadores como o Crescente Fértil. As condições do Crescente Fértil, que também inclui a costa do Levante, a fronteira moderna iraniano-iraquiana e locais antigos significativos como Gobekli Tepe e Jericó, o tornam ideal para a agricultura. As safras fundadoras da agricultura neolítica, como por exemplo, as formas selvagens de trigo, cevada, ervilha, lentilha, grão de bico, foram encontradas em abundância junto com animais facilmente domesticados, por exemplo, porcos, ovelhas, gado e cabras, com cavalos nas proximidades. Finalmente, pode-se salientar que pouco se sabe sobre a forma como os antigos egípcios preparavam sua comida. No entanto, com base nos utensílios encontrados nos túmulos, bem como nas representações do processo de preparação dos alimentos, podemos afirmar que os seus alimentos eram assados, cozidos, fritos ou grelhados. Além disso, para realçar o sabor da comida, os antigos egípcios usavam condimentos como cominho, coentro e canela durante o processo de cozimento.
Para adoçar os pratos, usava-se mel, xaropes de tâmaras, uvas e figos. Prato clássico de uma civilização antiga com bastante conteúdo histórico. E nada melhor do que aprender sobre culinária egípcia saboreando um prato que tem aí milênios de idade. Muito obrigado, meu amigo Fábio Luciano, pela parceria e pela aula. Para mais receitas práticas e conteúdo científico sem muita comprovação, te convido a conhecer e visitar o canal Cozinha Sem Paciência. Agora, se você curte um conteúdo histórico com muita pesquisa e profundidade, seu lugar é no Incrível História. Até a próxima! Queremos agradecer ao nosso amigo Tairone Vale do canal Cozinha Sem Paciência por nos prestigiar com esta incrível receita aqui no nosso canal, que enriqueceu nosso vídeo, nos fazendo entender melhor a respeito da culinária egípcia. Vamos deixar o link do canal Cozinha Sem Paciência aqui na descrição do vídeo para vocês verem outras receitas deliciosas que ele traz no seu canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês. E até os próximos vídeos.